tudo que você precisa saber sobre hérnia de disco. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque você tem dores crônicas nessa região da lombar. Acertei? Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre hérnia de disco é que 40% da população mundial, qualquer idade, jovem, idoso, adulto, qualquer idade, 40% da população mundial tem hérnia de disco. Louco isso, né? Mas presta atenção que eu vou falar pra você. 90% das pessoas que sentem dores, desconfortos nessa região da lombar, parestesias, tudo que você imaginar aí, talvez tudo que você tem aí, 90% dessas pessoas não tem hérnia de disco. Cara, é muito louco tudo isso. O que eu quero trazer pra você é um pensamento logo de cara nesse vídeo de que você precisa parar de ficar obcecado por hérnia de disco. Eu tenho hérnia de disco? Será que é hérnia de disco? Você tem que parar de pensar que a hérnia de disco ela é causadora de todo tipo de dores lombar, de travamentos, de desconforto. Calma, que eu quero falar pra você que assim como a hérnia de disco, artroses, que são desgastes articulares de ossos mesmo, que acontece com o tempo, não são os motivos da sua dor. E o motivo da sua dor eu vou te explicar aqui. Você vai sair desse vídeo sabendo o que fazer para cuidar de você. Mas aí você pode estar pensando, mas mesmo assim eu quero saber se eu tenho hérnia de disco ou não. Ok, eu vou falar para você o que você deve fazer para você saber se você tem hérnia de disco. Pega seu caderninho e anota com letras garrafais, seu caderninho Mova, do método Mova. Quem é Movete sabe o que eu tô falando do caderninho. Anota com letras garrafais. Para eu saber se eu tenho hérnia de disco, eu preciso fazer um exame de imagem, uma ressonância. Eu preciso ir lá e tirar uma fotinho aí de dentro de você e conseguir que vejam corpos moles. Porque a hérnia de disco, você tem o disco entre as vértebras, que são coisas maravilhosas que foram criadas aí para sua coluna, porque são amortecedores para não ficar batendo osso com osso. Mas aí você começa a fazer movimentos meio desalinhados por vários motivos, ou é movimento repetitivo, ou até mesmo a gente ficar parado aqui, ó, como uma planta e a gravidade achatando, 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 a gente sentado numa deformidade da coluna, isso tudo pode gerar um estresse. Geralmente a hérnia de disco ela acontece a longo prazo. As suas dores na lombar também acontecem a longo prazo. Ai, mas você tá errada, Ju. Eu peguei, caí da escada e daí pof. Mentira, você já tinha um par de vértebras que tem um discozinho ali no meio que já estava estressado pelo seu estilo de vida, pelo jeito que você se move e até mesmo pela parte psicocorporal, porque as emoções fazem a gente ter gestos específicos no corpo, mais fechado, mais aberto, tem vários detalhes, nuances da coluna. Tem uma vértebrazinha, por exemplo, uma vértebrazinha aqui da torácica T8, que ela tem muita relação emocional e ela tendo um jeito específico de se mover, move essas costelas diferentes, vai mover sua pelve diferente, vai mover sua lombar diferente. E isso tudo, olha que legal, as emoções vão influenciar na sua coluna, não tem como. E isso tudo, se você estiver tendo o mesmo padrão, que vai estressando as mesmas vértebras, estressando, 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 ela vai ficando enfraquecida, digamos assim, ela vai ficando problemática. E quando você leva um tombo, onde que vai romper? Por que que o mesmo tipo de tombo, pensa assim, tem lá um corredor, os mesmos tipos de processo, né, a marcha, a corrida, mas por que que cada um tem um tipo de lesão diferente? Por que todo mundo não tem o mesmo tipo de lesão? Porque os padrões de movimento são diferentes e a gente vai deixando pontos chaves do corpo mais enfraquecidos, digamos assim. Então, no seu caso, um ponto chave mais enfraquecido porque está recebendo estresse de um mau funcionamento do seu se mover, está sendo aí nessa região da lombar. E daí você tem que pensar que quem move você é esse sistema lindo, maravilhoso de fáscias e de músculos, o sistema miofascial que move você. E os ossinhos das suas vértebras que tem os discos no meio, assim como todos os ossos seus, eles estão recebendo essas tensões e os pobrezinhos, eles podem ir desalinhando, desalinhando. É por isso que quando você vai no osteopata, ele creque, 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 bota você no lugar, mas se você não fizer um bom tratamento de reeducação do movimento, você volta de novo. E daí você fala assim, nossa, toda semana tem que ir lá pro meu amigo me colocar no lugar. É lógico, você não tá fazendo sua tarefa de casa, você não tá colocando novos gestos, novas práticas corporais para reajustar essas fáscias, esses músculos. Daí vai sempre voltar, vai sempre voltar, vai sempre voltar. E você começa a achar que o problema é aquilo que você viu no exame. Uma hérnia de disco,
uma artrose, um bico de papagaio. Eu costumo dizer que a gente culpa só os visíveis, né? Então, que dá para bater uma foto, digamos assim, mas a gente não olha o invisível, toda essa estrutura mole que tá fazendo você se mover. Isso tudo que eu tô falando não é uma coisa maluca da Juliana aqui falando para você. Isso tudo são várias técnicas corporais de mais de 50 anos que estão sendo aplicadas aí no planeta, nos pacientes, nos alunos. Eu gosto muito da técnica da Madeleine Godelive, uma grande fisioterapeuta que trouxe toda essa relação das cadeias musculares com aspectos emocionais. Então ela foi fazendo relações, são milhares de pacientes que passou na mão dela. Eles têm um complexo com tudo documentado de transformações, de como interferir o movimento para a gente destravar essa rigidez psicocorporal e buscar o ser humano se aproximar de uma harmonia de movimento, ajuda muito. E tem também uma médica que eu gosto muito, da Madeleine Messier, que ela foi estudiosa da coordenação motora. Ela falava muito que para a gente cuidar do nosso paciente, a gente precisava tirar o psiquismo do movimento dele, daí ia ter um movimento mais mecanizado, ele não ia sair da harmonia, que isso é impossível. Mas o que as duas têm em comum? Elas comprovaram como vários aspectos da nossa vida que influenciam nossas emoções vão influenciar o jeito que você se move. E eu, como pesquisadora de movimento, terapeuta corporal há mais de 25 anos, eu tenho o método MOVA, não sei se você conhece. Hoje eu tenho 48 anos, hoje que eu tô fazendo esse vídeo, são mais de 25 anos totalmente dedicada, obcecada em estudar essa relação do movimento com o psiquismo e com o desenvolvimento humano, estudando e ensinando milhares de alunos também nesses 25 anos. Eu posso dizer para você que o melhor caminho para você cuidar, para você mudar a história da sua vida e parar de ter essas dores crônicas que te tiram do sério, que te deixam enfraquecido de corpo e de mente, é você olhar o seu movimento e começar de novo, começar pequeno, reeducar, buscar uma harmonia do movimento, buscar uma profundidade. Não vai adiantar só treinar força, flexibilidade, fluidez, você precisa entender como essa engrenagem corpo e emoções funcionam. E se eu não te convenci com os meus 25 anos de estudos e obsessão, eu posso falar que eu tenho uma hernia de disco desde os meus 19 anos e várias artroses que vários médicos me assustaram quando apareceram essas artroses e hernia de disco, digamos assim, precoce, porque eu tinha 19 anos, eu dançava, e muitos falaram, agora você não pode fazer extensão da coluna, agora é proibido torção. Cara, você tirar o movimento de uma pessoa, falando que você vai dar saúde, você tá estragando ainda mais ela. Na verdade, a gente tem que corrigir o como você faz. Então, se o movimento de flexão, de extensão te machuca, calma, a gente não vai negar esse movimento, porque faz parte da nossa natureza, mas a gente tem que entender que a gente tá fazendo errado. Eu acredito que existe um jogo aí, uma sabedoria que divide as pessoas que conseguem se curar e as pessoas que não conseguem se curar e vão morrer cada vez mais deprimidos, reprimidos, com esse corpo que vai limitando. A pessoa que consegue se curar, ela não olha a cura como a negação de algo. Eu tenho que tirar essa hernia de disco de mim, vou fazer uma cirurgia, eu tenho que tirar essa artrose de mim, que é impossível. Não, não é esse foco. Ter a humildade de falar, os padrões do que eu tô fazendo na minha vida estão gerando essa dor. Então eu tenho que mudar o meu estilo de vida e começar pequeno. Essa pessoa, ela consegue, se ela for bem guiada. Por isso que o método MOVA existe aqui para vocês. Foram 25 anos, são 25 anos de estudos, porque eu continuo estudando e eu entrego lá na plataforma MOVA um jeitinho de ficar mais próximo de vocês, de guiar vocês com aulas ao vivo, gravadas, todo um protocolo que eu criei que realmente funciona para eu conseguir entregar para os meus alunos. Mas você pode escolher ficar nesse lugar de querer buscar exterminar a sua dor, de querer buscar caminhos curtos e achar que não é o seu estilo de vida e não está a fim de revisitar a sua vida. Quando a gente tem dor, quando o corpo ele tá com uma dor crônica, seja emocional, seja corporal, é um chamado de que o jeito que você vive seu estilo de vida não é sustentável, você tá fora da sua harmonia, você tá desconectado de alguma forma com a sua essência. Então eu vejo que, na sinceridade, quem consegue virar o jogo é quem tem a coragem de vir com o mesmo medo, de vir com medo mesmo assim, de olhar pra dentro de você, encarar o que você tá fazendo errado e ter a humildade de buscar ajuda. Mais um detalhe, arregaçar as mangas e dar seus pulos, porque não adianta você só ficar reclamando, não adianta você só ficar chorando. Você pode escolher usar a fala das pessoas aí fora que falam, coitadinha, tenho uma hernia de disco, nossa, é horrível mesmo, não tenho o que fazer, é artrose, tem que fazer. Você pode vestir a camisa desse time e seguir vivendo reclamando, ou você pode vestir a camisa
ranzinza de uma outra tribo. A tribo da comunidade Mova é uma tribo que quer dar seus pulos, quer fazer acontecer, é uma tribo rebelde, mesmo com um diagnóstico desse, uma hernia de disco. Se eu tivesse acreditado em tudo que os médicos falaram sobre a minha hernia de disco, isso eu tô falando quando eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 48 anos, eu tô falando há 20 anos. Há 20 anos ninguém falava nada disso, de, digamos, uma fisioterapia contemporânea. Todo mundo falava ou é cirurgia ou é repouso, ou não pode fazer a extensão. Eu, como uma pessoa que sempre gostou de dançar, de pular, de fazer minhas peripécias, eu falei, cara, eu não quero viver nesse não. Eu quero viver no sim. Como eu destravo esses movimentos que eu quero viver nessa vida? Como que eu faço? A minha jornada, ela começou, na verdade, com hernia de disco. Eu posso falar com muita propriedade desse lugar, porque com 19 anos eu fui diagnosticada com hérnia. E eu posso falar pra vocês que a batalha é uma batalha muito difícil se você estiver sozinha, se você não tiver conhecimento sobre o corpo, sobre psicologia que conectam com o corpo. Eu posso falar pra você que pra mim foi bem lento essa conquista, esse aprendizado, porque eu estava sozinha, coletando cursos, testando em mim, testando em alguns alunos, tivemos alunos cobaios, mas eles foram bem cuidados, como eu cuido dos meus alunos hoje também. O que eu posso falar pra você é que o método Mova, ele já tá prontinho aí pra você já começar a sua jornada. É importante você ter um dia a dia de pelo menos 30 minutos fazendo uma prática que reharmoniza seu movimento, reestrutura você, que você reaprenda a sentir não só dor, mas sentir nuances do seu se mover. Então fica aí o convite aqui no final do meu vídeo, aí se você gostou da minha fala, se faz sentido tudo isso pra você, e se você já tentou de tudo e continua dando errado, cara, a gente não tem mais tempo a perder, né? Nem idade, nem carnes a perder, nem coluna a perder. Fica aí meu convite, vem pra plataforma Mova, lá eu cuido pertinho de você, já começa o Desafio Start. No Desafio Start você vai ter todo dia uma aula pra fazer uma tarefinha, isso já vai cuidar aí muito bem de você, eu tenho certeza que você já vai sentir a diferença. Fica tranquilo, não precisa vir com medo, porque já dá um medo a gente acreditar num método novo, principalmente se você já tá com dor. Eu não quero que você tenha medo de perder dinheiro comigo. Então eu sempre dou uma garantia de 15 dias. O que que significa? Se nesse período você não quiser, você achar que não conecta com você, pede cancelamento, te reembolso 100%. Mas você tem 15 dias para você vivenciar. Eu preciso desses 15 dias pro seu corpo e entendendo toda essa metodologia e ele colocando, eu falo que o Mova, ele é como se fosse um canivete suíço. Você vai ficar com várias ferramentas para usar em cada momento da sua vida para te proteger, para você não estressar mais a sua coluna, para você começar a resgatar essa saúde da coluna e saber evitar as furadas que você está fazendo e você nem sabe que você está fazendo. Então é isso, desejo do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, despertado, sair dessa bolha sobre hernia de disco, sair dessa bolha aí que não resolve nenhuma dor de você e você começa a olhar desse jeito expandido e maravilhoso que é você. Você é um ser potente. Nada muda se nada muda. Se você quiser, clica aí para conhecer a plataforma Mova e se tornar um aluno meu para cuidar de você de pertinho. E bora!